O Senhor tem nos direcionado a uma linguagem durante esse tempo. A gente conversa muito, pastor Ivani, a gente conversa muito a respeito do que o Senhor tem falado e a gente procura se atentar para aquilo que Deus já está falando e a gente se direciona a isso. E para quem esteve aí ouvindo, acompanhando as ministrações desse mês aí, irmãos, tem sido assim uma direção divina. O Senhor está nos compartilhando a revelação do que está fazendo o povo de Deus esmorecer na fé, perder a sensibilidade, perder o contato, está endurecido. Para quem está aqui assistindo a gente, está dando só um pouquinho de microfonia aqui, Fabinho. Vou ler com vocês somente o verso 1 e o verso 2 também, né? Vamos lá. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aleluia. Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, nós te damos graça pela sua palavra. Nós não temos palavras, Senhor, para descrever o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é misericordioso. Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, ó Deus. Se colocássemos, ó Deus, na ponta do lápis, nós não estaríamos aqui. Não haveria um que pudesse estar neste lugar, te adorando e te glorificando, mas o teu Filho se entregou por amor a nós, ó Pai, e compartilhou conosco o teu Espírito. Que o Senhor Espírito Santo abra o nosso entendimento aqui hoje, receba a glória para o Senhor e a honra que lhe é devida, Senhor. Não permita que Satanás venha roubar a semente lançada nos corações aqui hoje, mas que o Senhor o repreenda, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos lá. A carta de Paulo aos Efésios, muitos de vocês já devem ter lido, já devem ter falado sobre esta carta, ou já devem ter escutado. Não é nada muito novo. Na verdade, o que muda é o que o Senhor revela a partir da sua palavra, dado a cada ministro da palavra, sendo homem, sendo mulher. E a carta de Paulo aos Efésios é uma carta muito importante por conta dos assuntos. Se nós formos olhar para a igreja de Éfeso, Éfeso era uma capital da província da Ásia, onde tinha um glamour da cidade de Éfeso. Existia algo peculiar na cidade de Éfeso que era conhecida como a glória dos Efésios. E o que fazia com que esta capital fosse muito movimentada naqueles tempos? Existia um templo, o templo da deusa Diana, onde era muito adorado naquele lugar. Existiam sacerdotes e sacerdotisas que ministravam não só sacrifícios, mas faziam reuniões, liturgias de culto, cerimônias, lembrei da palavra. E nestas cerimônias era tido uma prática de culto natural da época, que era a prática sexual ilícita. Você vai ver, por exemplo, aqui no verso 3 do capítulo 5, Paulo retratando que a prostituição não se nomeasse, nem a avareza, não se nomeasse no meio dos gentios convertidos. E a prostituição na cidade de Éfeso se tornou cultural. Não era algo que acontecia de tempo em tempo, a cidade já estava acostumada, pastor Ivani, porque era a atração da cidade de Efésios.
todas as cidades circunvizinhas passavam pela cidade de Éfeso. E ali iam para aquele lugar. E existia até um trabalho fixo, né? Que eram os homens que trabalhavam, eram os ourives da cidade, os homens que montavam artefatos da deusa Diana. E esses ídolos pequenos eram vendidos. E havia um lucro muito grande, muito alto na cidade de Éfeso. Eu só estou montando esse contexto para a gente entender o porquê, quando a gente entrar aqui na dinâmica do sermão. Por que imitadores de Deus? Porque Paulo fala a respeito disso. Então, nessa cidade, existia um ponto turístico, que era da deusa Diana, conhecida para os romanos e conhecida também para os gregos, como Ártemis. Ou seja, conhecida como deusa da fertilidade, ou como a deusa que protegia, que estava na guerra junto com os guerreiros. Esse era o reconhecimento. Por isso que ela era reconhecida como greco-romana, porque tanto o grego quanto os romanos adoravam a deusa Diana. E isso se tornou cultural. E por que eu repito isso? Porque Éfeso já estava acostumada com um padrão de vida. Eles estavam acostumados com a adoração, com o culto que eles tinham e prestavam àquela entidade. Até que em Atos capítulo 18, Paulo passa por lá. Paulo passa por lá com Áquila e Priscila e estabelece ali um pequeno grupinho. Depois de novo, em Atos capítulo 19, Paulo volta para a mesma cidade chamada Éfeso. Só que quando Paulo volta para lá, acontecem coisas que não aconteceram quando ele foi a primeira vez. Quando Paulo chega lá, Paulo começa a promover uma extensão do que aconteceu em Atos capítulo 2. Aquela cidade, ela estava fadada ao fracasso por causa da idolatria. Só que, de repente, Paulo passa por lá. De tal forma, Paulo vai na virtude do poder de Deus sobre aquela cidade. Eu preciso que você se atente para esse detalhe aqui. Paulo vai na virtude do poder. E chegando lá, Paulo cura. Chegando lá, Paulo expulsa demônios. Tamanho eram as maravilhas e prodígios naquele lugar, que os aventais que estavam com Paulo curavam e expulsavam demônios. Isso começou a acontecer. De repente, algumas pessoas que seguiam algumas artes mágicas da época, alguns homens, algumas pessoas, homens, mulheres que seguiam a entidade Diana, a deusa, o principado que estava naquela cidade, de repente eles olham para o que está na vida de Paulo e de repente eles pegam todos os seus livros, todos os seus ídolos e queimam diante de todos. A Bíblia vai se referir que o que eles queimaram ficou por volta aí de 50 mil moedas de prata. E isso deu, irmão, uma queda. Repita comigo. O poder de Deus na cidade de Éfeso promoveu uma queda nas finanças. O que Deus promoveu através da vida de Paulo, pastor Ivani, abaixou um pouco o PIB da cidade. Porque a idolatria era cultural. Eles adoravam a deusa Diana. E através dela, existiam riquezas naquela cidade. Através dos ídolos que eram vendidos. Pequenos, grandes ídolos. De repente, Paulo prega o evangelho. Esses homens abandonam e começam a gritar: a partir de hoje, eu não adoro mais a deusa Diana. A partir de hoje, eu quero o Cristo que Paulo está pregando. Foi falado aqui sobre avivamento. Se isso não abrir os seus olhos para o que é avivamento, eu não sei o que mais te explicará.
Porque aqui Deus começou a fazer uma extensão de um avivamento naquela cidade. Repita por seu irmão: avivamento não se limita a nenhuma condição do país ou da cidade. Se Deus tiver que abaixar o PIB da cidade para promover salvação, não tem ninguém que pare isso. Era a entidade, perdeu a força quando o poder de Deus foi estabelecido naquele lugar. O que nós precisamos para o nosso tempo é manifestar o poder de Deus. Não se trata da pregação, se trata do poder na ministração. Então, isso gerou um problema, porque tinha um homem naquela cidade, agora eu não me lembro o nome dele, mas ele era um dos que trabalhavam com ourives da prata. E de repente esse homem fica furioso porque ele viu que o seu lucro foi embora. Perdi minha bocada, a idolatria acabou, eu ganhava em cima da idolatria. Eu tinha recursos em cima da idolatria. Minha vida rendia por trás da idolatria. E de repente esse homem vê o seu salário indo embora. Ele junta os outros homens da cidade e fala: a gente precisa parar esse homem. Porque se mais pessoas se converterem, o que vai ser da nossa renda? Irmão, você consegue mensurar isso aqui? O poder de Deus mexeu com a base financeira de muitos homens daquela cidade, famílias. Só tem uma coisa, irmãos, que Deus está interessado: é em salvar o homem. A gente não pode confundir as coisas, irmãos. Que quando eu olho, eu vejo que a situação do nosso país, ela é cultural, irmãos. Ela é cultural, é normal. Você vê um casamento sendo quebrado. Está normal. Porque uma das celebrações era ante o casamento matrimonial no Senhor. Porque se tinham cultos prestados através da prostituição, fornicação, adultério, poligamia, bigamia, que é a relação com mais de duas pessoas, ou duas pessoas, existia uma deficiência. Era cultural, era normal um homem se casar e depois quebrar a aliança. O Brasil está enfrentando isso. Está se tornando cultural debaixo dos nossos narizes. E a gente brincando, quando o casamento quebra, a gente consegue mensurar. E uma das coisas que eu até referi aqui, e a prostituição, a palavra para prostituição é porneia. É a mesma palavra da raiz da pornografia. É a mesma palavra da raiz da idolatria no sentido figurado. Por que no sentido figurado? Porque tem muitas pessoas que acham que porque não se deitam com outras pessoas no casamento, não pode ser um prostituto. Existem os prostitutos que são prostitutos de ídolos. Você pode não se deitar com outra mulher, com outro homem, mas você tem um ídolo no coração de sentido figurado. Isso se chama prostituição. Por quê? Porque a idolatria, ela rouba o lugar da glória de Deus. Tudo aquilo que envolve adoração no nosso coração e rouba o espaço do Senhor é um ídolo. Você está aqui, irmãos? Então, nós precisamos abrir os nossos olhos e meditar um pouco mais para entender aonde está o caos. Eu não me deito com ninguém, mas eu adoro o time. Eu não me deito com ninguém, mas o meu carro é minha vida. Eu não me deito com ninguém, mas o meu chinelo, os meus bens dentro de casa é teu ídolo.
Jeremias capítulo 3 é a base para identificar que prostituição tem a ver também com idolatria. Aqui a deusa Diana era adorada através disso. Como é que o diabo é adorado, irmãos? Como é que as pessoas veneram as entidades? Através da cultura, através do que assiste, através do que deseja, através do que compra. Isso rouba a glória de Deus no nosso coração. Deus olhou para Jeremias e levantou ele e disse através desse profeta: avisa o meu povo, se uma mulher, se um homem repudiar sua mulher, ou seja, abandonar o seu matrimônio, e esta mulher se envolver com outro homem, porventura essa terra não estaria profanada. É a conversa de Deus com Jeremias e o povo. Aí Deus vira para o povo e fala assim: vocês que se maculam com os ídolos, e eu tenho que aceitar vocês. Opa, prostituição, idolatria. E vocês, a linguagem que Deus utiliza, e vocês que se prostituem, é porneia. Porneia é iniquidade. Porneia é pornografia. Porneia também é utilizada não só para adultério, que é pecado fora do casamento, no casamento, como também fornicação, que é pecado antes do casamento. Porneia abrange esses dois parâmetros. Então nós precisamos entender, irmãos, que tipo de gigante a gente está lutando. Se tornou cultural e Deus levantou esse homem. E, irmãos, não era só o problema da igreja de Éfeso. Paulo também aos Coríntios enfrentou o mesmo problema. Quando Paulo se distancia um pouquinho da cidade de Coríntios, ele teve que mandar 2 cartas. Quantas cartas? E nessa primeira carta, no capítulo 5, o problema que Paulo viu foi que o filho teve relação com a madrasta, esposa do pai dele. Você consegue ver isso aí, irmão? Sabe o que é isso? Queda. Paulo fala: ouve-se que no meio de vocês há fornicação, porneia, prostituição. Você está conseguindo pegar isso aqui, irmãos? Não se assusta não, irmãos, que o mundo está assim. Se a igreja não der uma resposta, a gente está pregando de cima do púlpito. A gente às vezes tem que tratar de assuntos que, se nós tratássemos dentro de casa, haveria menos problema. Mas a gente trata daqui de cima, não é para matar, não é para ofender, é para alertar o povo, a mensurar o tamanho do abismo que o povo está enfrentando. Por quê? Por que você está falando isso? Porque esse mesmo povo, que quer glória de Deus, se prostitui. Se não se deita com outra pessoa, tem um ídolo no coração. Ô irmão, onde a gente vai chegar? Que glória de Deus que a gente vai conseguir? É como se Deus colocasse todo mundo na mesa. Não olha para o lado não, que você faz a mesma coisa. Mas como, Senhor? Olha o teu coração. Você deixou de vir até para um culto por causa desse ídolo. Você deixou de orar por causa desse ídolo. Você deixou de ler a Bíblia para ter uma revelação comigo por causa desse ídolo. Você deixou de me adorar por causa desse ídolo. Irmãos, idolatria, prostituição, tem a mesma linguagem. É só a gente se atentar, gente. Você está espantado? Mexer até no Metiolite, nem arde mais, irmão. Não pode doer mais não, que senão acabou, era o terror das crianças. Se tivesse um raladinho, botava, dava aquela espuminha branca, quem lembra? Queimava. Mas o Metiolite está atualizado, Mas com o Senhor não tem esse negócio não, o Metiolite tem o mesmo efeito. Mas o que é interessante é que a gente prega com a finalidade de que você saia desse abismo.
prega com a finalidade que você consiga ser cheio literalmente do Espírito. Que você seja um imitador de Deus. Porque se nós não nos atentarmos, não existe mudança. Em um outro capítulo, Paulo também trata a mesma coisa, que é 1 Coríntios capítulo 6, do 13 ao 20. A fala que eu destaquei aqui para poder repeti-la, é essa: o corpo não é para porneia. Porneia é o quê, irmãos? Ah, tá todo mundo atento, viu? Prostituição é o quê? Tá vendo? Tá todo mundo com a anteninha. Então, nós precisamos nos atentar. E Paulo, quando entrou na cidade, irmão, Paulo não temeu a deusa Diana. Paulo não temeu a cultura daquela cidade. Paulo não temeu que ia mexer nas questões financeiras da cidade. Paulo simplesmente pisou lá e fez o que Deus mandou. Sabe o que é isso? Espírito de ousadia. Ô, irmão, a gente teme o sistema de hoje. A minha oração é para que eu não assuma esse espírito de covardia. O que é o sistema, irmão, perto de Deus? O que é lei? Pode estabelecer qualquer lei que eles quiserem. O que é lei perto de Deus, irmãos? Deus quiser, num estalo, ele causa terremoto. Não vai precisar a placa mexer, não. Você está... Quem é o Senhor da ciência? Quem manda? Quem estudou com Deus? Não foi a sabedoria? Todo conhecimento, toda plenitude está na pessoa de Cristo. Nós só precisamos ter certeza quem a gente está servindo. Quem está com a gente? Quem é o cabeça da igreja? A gente precisa parar de ser covarde. Porque se tiver mesmo que a giripoca piar e a igreja enfrentar o sistema, o que a gente vai ter que fazer? Assumir um espírito de ousadia. Não tem outro caminho. Não tem outra direção. Tentar amolecer é se render ao sistema. É entrar no paganismo. E eu estou aí nessa correria, irmãos. Eu quero assumir um espírito de ousadia mesmo. Eu não quero ser só usado de púlpito, não. Eu quero ser usado na minha vida. Porque, irmão, paz 100%. Não tem não, irmão. Só no céu. O que a gente quer é um avivamento para enfrentar algo grande aqui nesse lugar. É promover a salvação e, exarpar, irmão. Esperar Deus remir essa terra. Não tem outro. Ih, que casa, que carro, vai tudo ficar aí, irmãos. O povo é como a erva do campo. E a glória do homem é como a flor da erva. Vai secar, vai murchar, você não vai levar nada. Mas agora eu quero ter o prazer de pisar no céu, o Senhor me olhar e falar: servo bom e fiel. Porque foste corajoso, se assenta na minha mesa. Olha para o teu irmão e fala: vamos assumir um espírito de militância. Na cidade de Éfeso era a deusa Diana. Qual é a entidade que é adorada no Brasil? Se descobrir a identidade da igreja, você vai saber qual é a entidade. Se bobear, são mais entidades ainda, irmão. Mas uma eu sei que se alimenta de uma palavra chamada porneia. Sabe como é conhecido o Rio de Janeiro, irmão? Desculpe a expressão, terra do sexo. A terra que ninguém é de ninguém. Ô, irmão, cadê a igreja no Rio de Janeiro? A gente briga porque não me escalou, não foi na minha casa, enquanto tem um monte de gente aí caindo no pecado. Enquanto o principado no Rio de Janeiro está gritando: essa terra é minha. E a gente brigando por questões que não tem sentido. Irmão, tem terra para ser conquistada. Tem lugar para se pregar o evangelho. Tem gente enferma para ser curada. Vamos amadurecer um pouco.
Ninguém vem chorando no gabinete porque não ganhou uma alma. Ninguém vem porque viu um casamento quebrando. Ninguém vem. Mas vem porque não foi honrado. Ô, irmão. Deus que me livre. Olha para o teu vizinho e fala: a gente precisa acordar. A missão da igreja é pregar o evangelho. A missão da igreja, a igreja é universal, não é comunhão rara. A missão da igreja é arrebatar almas que estão prestes a cair no inferno. Por isso a gente tem que chorar. Por isso a gente tem que espernear. As outras questões é conversar e acabou, irmão. Como irmão com irmão. De vez em quando se arranha, mas depois está todo mundo se beijando. Nunca foi assim com teu irmão? Caía na pancada com ele. Tu é meu irmão, então sem vergonha, mas tu é meu irmão. Linguagem de irmão com irmão é assim. Eu não brigava com meu irmão, porque ele era mais velho do que eu, pô. Tá doido? Imagina o pastor Ivani, são quantos irmãos, pastor? 7, eita, aí dava um fight bom, irmão. Imagina, um do jiu-jitsu, outro do muay thai, outro do taekwondo, capoeira. Mas depois ia estar todo mundo reunido na mesa. Com o olho todo arrebentado, e um olhando para o outro. Eu te amo, cara, não tem como. Mas é assim que a igreja tem que... Preciso falar isso aqui, irmãos. A gente precisa ser usado para outras coisas. A gente é usado para promover o próprio nome. A gente é usado para reclamar do outro. Mas a gente não é usado para reclamar do diabo para o Senhor. A gente não é usado para lutar contra o pecado. A gente não é usado para salvar um casamento. A gente não é usado para salvar um jovem que está prestes a se desviar do caminho. Mas a gente é usado. É porque não, o sapato, não. Aí eu, não, Senhor. O Senhor não é comigo, ou Deus é comigo, ou não é? Ô, irmão, por que a gente não bate no peito e falou Deus é comigo ou não é para alcançar alguém? Quantas vezes você já dormiu sonhando com arrebatamento ou com almas? Mas a gente está aqui, ó, na condição que o diabo quer. O diabo quer que a igreja esteja igual Corinto, brigando. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e a cidade de Corinto perdida. O que o diabo quer é isso, irmão. Deus, Senhor da glória. É isso que o diabo quer. Quer destruir a igreja de dentro para fora, pastor Ivani. Quer entrar no meio, quer cear com a gente e o pau quebrar. E ninguém ser salvo. É isso aí. Quebra mesmo. Mas está na hora, irmão. Qual cidade de Éfeso que a gente vai entrar para sitiar? Eu me sinto envergonhado, irmão. Tem gente que às vezes bate no peito, pastor Ivanide. Eu tenho tanto tempo de crente em paciência. Olha a paciência, o estado que está. Se tivesse choro, lágrima, gemido, aconteceria Joel. Isso é vergonha para a gente, irmão. Por quê? Porque estão preocupados com questões baratas. Baratas. Ainda tem prazer. Às vezes eu já vi, irmão, já presenciei isso. Pessoas entram e saem e está tudo certo. Não, irmão. Que espírito é esse? Tô doido para ver esse 7 de abril ali, ó. Com promoção de poder de Deus ali. Mas para isso acontecer, tem que se levantar os filhos de Deus. A terra tá clamando mais do que o cristão, Adriano. A terra clama todo dia, esperando o filho que está deitado na cama com o edredom, um ventilador em cima dele. E ele não ouve o Espírito gritando, tem alguém se perdendo. Ei, sirva, ei, multiplica teu talento, não enterra ele. Está na hora da gente, ó, irmão, sacudir a poeira e acertar no chamado. E ir, irmão, fazer a obra. Depois que Jesus voltar, a gente se resolve lá. Mas faça alguma coisa. Entra numa cidade, começa a orar por ela, começa a chorar por ela, começa a se arrepender por ela. Paulo estava em Éfeso, a gente está aqui, ó, no Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro é conhecido como a terra do quê, irmãos? É isso aí. Aonde a porneia está solta. Aí a gente olha, nossa, abriu mais uma igreja ali, abriu mais uma igreja ali. Pô, abre mais uma igreja ali, abre 5 prostíbulos ali. Está resolvendo alguma coisa, irmão? Quando se levanta, talvez, não estou dizendo que Deus e o Espírito estão falando isso, mas quando se levanta outra, talvez é o próprio Espírito Santo. Vamos ver se essa acerta o propósito, que as outras não estão acertando. Irmãos, isso está gritando no meu espírito. Quando eu li sobre isso aqui, ó, a entidade da cidade de Éfeso, e Paulo se deparou contra ela, e Paulo pregou o evangelho, foi uma extensão de um avivamento. Então, Paulo foi nessa cidade e pregou. Foi contra a cultura daquele tempo. Então, não se escandalize, irmãos. A cultura não tem a capacidade de quebrar o que o Senhor tem para a sua igreja. O que vai fazer com que as coisas não fluam é se a igreja assumir um espírito de covardia. Só não vai fluir por isso. Não tem porta do inferno que resista à igreja. Irmão, isso é verdade. Jesus falou isso. Jesus falou: a porta, meus filhos, não vão prevalecer. Não vai, irmãos. Não vai. Não vai porque o Miquel está falando. Não vai porque Jesus disse. Só prevalece se a igreja local se acovardar e achar que é o inferno que ataca ela. É a igreja que promove, irmão, vida no sepulcro. É a igreja que pisa com o pé esquerdo direito. Quem tem que perder noite de sono nem dorme porque é espírito. Mas quem tem que ficar atazanado é o diabo, na igreja não. Ele só atazana a gente porque a gente está nesse corpo. Porque o dia que esse corpo assumir uma outra postura, acabou, irmão. Não vai ter medo, não vai ter nada. Não vai ter covardia, não vai ter nada. Enquanto a gente está nesse corpinho de carne, a gente tem que chorar aos pés da cruz para não ser covarde. Porque ele faz bu. E a gente... Tem cristão que se vê rua escura, misericórdia, ele vai virar a rua. Ainda vai falar: rapaz, tinha uma rua escura ali, eu não ia passar nada ali. Ô, irmão. Essa aqui pega e é a barata, irmão. Não sei que poder tem a barata, mas é uma entidade forte. Que entidade forte é a barata? Vem no giraia, vem voando e tudo, irmãos. Irmão, não fica uma. Se voar 5 aqui, não fica uma no culto. Estou mentindo? Tem homem também que sai voado, né? Mas amém, só para a gente descontrair. Então Paulo, ele enfrenta essa problemática na cidade. E Paulo se vê no direito de falar para os irmãos serem imitadores de Deus. Paulo utiliza a mesma linguagem que ele falou com Corinto: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele está falando da performance, do molde, de sermos imitadores, uma cópia de Cristo praticamente. Ele está falando: imitem o Senhor de vocês. Aí ele utiliza a palavra, a pessoa de Cristo, para a gente permanecer ou propagar as mesmas obras que Jesus propagou. Fazer e estabelecer o que Jesus estabeleceu e disse: vão, receberão poder, vão e façam, coisas que Jesus fez. Então ele fala para nós sermos imitadores como ele. Mas existia um problema. Qual era o problema? A cultura daquele tempo, se os gentios convertidos não tomassem cuidado, eles perdiam essa ótica espiritual. Porque eles estavam no meio, irmãos, não tinha como. É como se você está aqui ouvindo um louvor, passa na outra esquina, funk, pau quebrando, um monte de coisa.
E você ali, sendo perturbado. A situação que os gentios convertidos na época enfrentavam era assim. Então Paulo se vê no direito de enviar uma carta para eles. E a primeira coisa que Paulo avisa os irmãos, está lá no capítulo 4, no verso 17, para não andarem como os gentios, os outros. Ele utiliza os outros, porque todo mundo ali era gentil. O gentil era um não-judeu. Era praticamente considerado um não filho de Deus, né? Mas depois Paulo pregou aos gentios e apresentou o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo alcançou os gentios, o povo que não era da linhagem de Israel. Então, ele fala, não andem como os outros gentios. E essa primeira instrução, pastor Ivani, Paulo fala a nível intelectual. Porque do versículo 17 do capítulo 4 até o 23... Paulo está falando de intelecto. Paulo está falando de mente. A primeira instrução que Paulo dá ao seu povo é essa: não andem como os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. Sentido, pode ser que na tua tradução esteja pensamento. E vaidade tem um sentido aqui de falta de propósito, coisa vazia, futilidade, fútil, sem sentido. Então Paulo fala para eles, não andem como os outros gentios, que andam na mentalidade vazia, sem propósito, sem direção. E tem muitos de nós assim, irmãos. Se você perguntar qual é o teu propósito, eu sou daquela igreja ali. Mas qual é o teu propósito, irmão? Porque essa é uma das instruções de Paulo para eles tomarem cuidado. Tenham um propósito, preencham a cabeça de vocês com algo que é útil. Aleluia. Existe até um ditado popular que a mente vazia ela é oficina do cão mesmo. O cão monta uma banda na tua cabeça se tu não colocar esse lugar para adorar a Deus. E perturba, irmão. Vai ter rock o tempo todo. Vai ter barulho o tempo todo. Não vou utilizar rock não, né? Existem os irmãos que são roqueiros convertidos. Deixa eu me retratar aqui, né? Mas vai ter muito barulho que vai perturbar a gente. E não tem? Só me retratei por causa do Rosa de Saron, Oficina G3. Pô, tá doido, rapaz? Vai ouvir lá, João. Vai ouvir lá essa música, João. Então, deixa eu voltar. Então, se deixar, ele monta uma banda dentro da nossa cabeça, irmão. Ele vai perturbar a gente o tempo todo. Então, Paulo está falando, ó, não andem como os outros gentios. Eles não têm nada na cabeça. Eles passam o dia vivendo a moda vai-se embora. Eles andam na versão do deixa a vida me levar. E não tem um sentido, não tem um propósito. Então Paulo fala para eles, não andem na vaidade dos sentidos, do pensamento de vocês. E a segunda instrução que Paulo fala é que eles são obscurecidos no seu entendimento. Ou seja, a sua mente, ela está coberta de trevas. Seu entendimento está coberto de trevas, então eles não conseguem, por quê? Porque isso leva eles à ignorância. Quando a mente está preenchida com coisas vãs, sem sentido, escuras, tenebrosas, nós não conseguiremos jamais compreender os feitos de Deus. E a gente vai entender isso mais para frente. Então a sua mente, ela está escura. Ali diz, olha, eles estão separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. O coração está duro. Por quê? Porque a mentalidade está fechada, está bloqueada. Você fala, e a pessoa não vai entender. Tem muita obscuridade na mente dela. E por que ele fala assim? Separados da vida de Deus, porque Deus é luz, irmãos. Repita comigo, Deus é luz. Se Deus é luz, a nossa mente ela tem que ser iluminada.
Por isso que eles estão separados de Deus, porque a mente deles está escurecida. E por estarem escurecidas com pensamentos contrários à vontade de Deus, o coração endurece. E Paulo vai para um outro apontamento, que era o comportamento, a nível intelectual, de mente. Ele diz no verso 19, se tornaram insensíveis. Tem até uma tradução diferente, que está até na tradução da minha Bíblia, que é a Almeida Revista, mas eu coloquei aqui na versão da Genebra. E diz assim, se tornaram insensíveis, mas na minha está, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram. Sentimento aqui está voltado à questão da sensibilidade da pessoa. Ou seja, por conta deles sofrerem essa ação na sua consciência, no seu entendimento, perderam a sensibilidade. Está no lugar, mas está como mosca varejeira. Voando, voando, voando. Ó, irmão, isso acontece. Sabe o que é isso? Perdeu o sentido. Perdeu a essência, a sensibilidade. Não percebe mais Deus. Não percebe a maneira como Deus faz. E por eles se tornarem insensíveis, o coração ficou petrificado e a consciência cauterizada. Olha só que combinação perfeita. Mente cauterizada e coração petrificado, endurecido, enrijecido. Não quero saber não. Por quê, irmãos? A mente, o intelecto está obscurecido. Lembra que está escrito na palavra do Senhor que o príncipe desse século cegou o quê? Cegou o quê? O entendimento. Irmão, o diabo é estratégico. Vi uma vez a ilustração de um pastor e é verdade. A gente não tropeça em areia não, irmãos. A gente não tropeça em areia porque a gente não vê, mas a gente escorrega nela. Coisa pequena. Porque o que a gente vê, a gente não vai tropeçar. Na verdade, é o contrário. A gente não tropeça em coisa grande, a gente tropeça em coisa pequena. Se alguém vê uma rocha ali na frente, vai andar com um carro ali? Duvido, não vai. Mas se o carro entrar numa rua cheia de lodo, ele, não acontece nada não, escorregou no lodo, acabou, perdeu a direção, bateu. Nas coisas pequenas é onde o diabo pega o povo de Deus. Então eles se tornaram insensíveis, coração petrificado e a consciência cauterizada. Irmão, você vai falar 10 vezes, não vai entender. Por que não vai entender? Porque a mente está preenchida com o que não era para ser preenchido. E o coração se fecha. E sabe o que é a palavra grega para insensível? É apaugeu, que é cessar o senso de dor. Ficar calejado. O sentido da palavra insensível de algumas traduções tem a ver com perder o senso de dor. Calejado, você pode bater que não vai sentir mais dor. Essa palavra, ela está trazendo a veracidade de uma pessoa, da capacidade dela de cometer diversos tipos de erro, e nos primeiros ela sente dor. Mas depois de cometer tantos erros, já fica calejado, já perdeu a dor. É esse o sentido. Se tornaram insensíveis, ou seja, no começo até sentiam dor na consciência. Pode sentir dor, nossa, pequei, olhei para onde não era para olhar, mas depois de olhar a terceira e a quarta, perdeu o senso de dor. Você está conseguindo entender isso aqui? Existem pessoas que perderam o senso de dor, Vinícius. Pecado já não dói mais, está insensível. Mas há um mês atrás, se corresse, tinha solução. Mas como não correu, está insensível.
perdeu o senso de dor, está calejado. Pode fazer quantas vezes for necessário, não vai adiantar. É nesse sentido que ele está falando. É como o pecado sexual. Eu estou falando isso porque eu pesquisei a respeito disso, é literalmente isso. Até a questão do nosso cérebro, diante de uma dor, em qualquer parte do corpo, se a gente sofrer a mesma dor várias vezes, o cérebro envia uma mensagem de anestesia. E a pessoa se acostuma com aquela dor. Em questão espiritual é a mesma coisa, pastor Ivani. A gente vai pecando, vai tendo consciência nos primeiros pecados esbarrados. Mas depois que comete 5, 6, 1 mês, já não tem mais dor. Perdeu o senso de dor. Já não sente mais culpa. E o problema não é só esse. O problema é que aquilo que era culpa se torna glória. Era como no mundão. Pegou quantas? Peguei tantas. E ficou com quem? Ih, fiquei com tanta, fulano. Ih, fez o quê? Fiz isso, só fiquei chapadão, me embriaguei, fiz tudo. Perdeu o senso de dor. E quando perde o senso de dor, se deixa levar, irmão. Se entrega. É o que Paulo está falando. Depois de cometer tantos delitos, tantas coisas, como é que vai mergulhar para voltar? A única coisa é o que aconteceu quando Paulo promoveu o poder de Deus na cidade de Éfeso. Ou quando Deus promoveu o poder através da vida de Paulo na cidade de Éfeso. Só o poder de Deus. Não existe palavra bonita, discurso bonito que vai fazer essa mente, esse coração deixar de ser duro. Só o poder de Deus para quebrar, irmãos. Olha Isaías, se depara, de repente vem lá, o anjinho pega lá uma brasinha, coloca na boca dele, quando toca ele, ai de mim que vou perecendo. É essa, irmão, a sensação. Somente o que for puro da eternidade tocando nos nossos lábios, para a gente voltar a ter o senso de dor pelo pecado que comete. Tem que doer, irmãos. Ih, assisti o que não era para assistir, toquei. Irmão, se a gente não falar sobre isso, seremos condutores cegos guiando outro povo cego. Ou a gente aprende e fecha as brechas e cumpre o propósito de Deus, ou irmão, vai passar a nossa geração, a gente não vai fazer nada. Perdeu o senso. Então Paulo está... Não andem como os outros gentios, cuidado, não perca a tua sensibilidade. Pequei, meu irmão, está doendo ainda? Glória a Deus, se não doer, já se tornou insensível. Aí você tem que orar, você tem que espernear os pés da cruz, para Deus expurgar esse carnegão para fora. Porque se já perdeu a sensibilidade, é porque já está cauterizado, está grave a situação. A mente está fechada, não se abre, não tem uma lágrima sendo escorrida dos olhos, não há um quebrantamento. Isso é dureza, irmãos. A gente, se não gritar com Deus aqui, Deus nos faz chorar, nos faz um bebê chorão, nos torna Jeremias, que Jeremias era o profeta chorão, chorava o tempo todo. Esse povo aí, miserável, mas é o teu povo. Era isso que ele diria lá. Ele dizia, né? Então, você vai ver lá, Jeremias e o livro de Lamentações, ele chorava. Mas, irmãos, você imagina cometer um pecado e não conseguir nem mais chorar pelo pecado que comete. Porque enquanto peca e chora, esperneia e fala, Deus, faz de novo, eu sou um miserável, eu não tenho... Pô, tá bom, irmão, tu tá se arrependendo ainda. Depois que perder o senso, se torna insensível. Só resta um coração para endurecer e uma mente para ser cauterizada. Mas Paulo dá uma solução diante dessa situação. Porque você falou de tanto problema na consciência, Miquel. Como é que eu faço para sair desse problema? Como é que eu faço para eu
para eu largar essa dureza de coração. Meu irmão, eu estou ouvindo você falar, mas nada acontece comigo. Eu estou aqui como uma pessoa sem eira, sem beira, sem nada. Eu não sei, eu estou perdido. O que pode me fazer acender uma antena? Aí Paulo fala, do verso 22 e o verso 23 do capítulo 14. Ele diz assim, ó, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Graças a Deus. Paulo, somente um entendimento renovado, não é a pessoa não é o corpo não, irmãos. É o entendimento, ó. Porque não adianta você mudar a roupa, colocar a Bíblia debaixo do sovaco, vir para a igreja, cantar louvor, se a tua mente não for transformada. Cristianismo é quando a mensagem afeta o intelecto do homem, não é quando só afeta a roupa. Aí você coloca uma roupa, coloca um terninho bonitinho assim, aí coloca uma gravatinha e se acha, irmão. Aí qualquer vento que bate derruba essa casa. Porque não tem solidez, não tem raiz, não tem nada. Por quê? Porque não sofreu conversão de intelecto. Não sofreu mudança na mente. Agora, quando a gente sofre uma mudança na mente, irmãos, meu Deus do céu, a gente para de frequentar certos lugares. A gente para de conversar certas conversas. E a gente quer Deus. Onde está Deus? Eu quero sentir Deus, eu quero ter fé em Deus, eu quero adorar a Deus. Mas ó, muda a mentalidade, irmão. E a transformação moral e espiritual se dá pela mente renovada. A cultura do século influenciou aquele povo a viver aquele comodismo na promiscuidade, uma mentalidade corrompida. Mas depois que a gente recebe um novo entendimento, a gente consegue dar uma resposta à corrupção. E a gente tem sempre falado isso aqui. E a gente só conseguirá dar uma resposta na questão moral e espiritual se a mente for afetada. O problema dos outros gentios é que eles não tinham o seu intelecto afetado. Por isso que a sua questão moral e espiritual era decadente. Agora, se a gente sofrer uma ação no intelecto, a nossa parte moral e espiritual vai sofrer um up. Opa, meu Deus, nunca senti tanto desejo de orar como eu estou sentindo agora. Cara, que vontade de ler as Escrituras. Acorda de madrugada, o que é isso, Senhor? Me explica. Cheio de desejo por Deus, mas não entende, mas Deus sabe trabalhar nisso. Mas ó, sofreu mudança no intelecto, mudou a mentalidade, mudou a questão moral. Ele já passa a ter aversão pelo pecado, ele passa a ter aversão pela mentira, ele passa a olhar o repúdio com repugnância, ele passa a olhar aquilo que é errado de forma literalmente errada. Agora, quando a mente ela não é afetada, pastor Ivani, aí é o inverso, o errado se torna certo. Você está aqui? E quantos, irmãos? Quantos que lá atrás, antes, eram defensores da verdade, mas hoje ama a mentira? Por quê, irmãos? Ele sofreu a desconversão. Não sei que negócio é esse, irmão. O cão pressiona tanto a mentalidade do cristão que o cristão ele perde o senso, aí acabou, irmão. Ali luta pela mentira, batalha pela mentira. Por quê? Porque perdeu o senso. Já não dói mais. E existe um perigo em não ter uma mente transformada, e Paulo só fala isso aqui no capítulo 5, no verso 17. Ele diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aqui que mora o problema. Porque a insensatez está no ser humano que não entende qual é a vontade de Deus.
E por ele não entender qual é a vontade de Deus, Augusto, tudo o que ele faz é pela insensatez, não pela sabedoria divina. E Paulo fala, ó, tomem cuidado. Não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Tá bom, Miquel, você falou tudo e não falou nada. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quantos conhecem esse versículo aqui? É um versículo que é uma chave para a igreja. Ele fala da renovação do intelecto. Ele fala assim, ó, não vos conformeis, colocou aqui, e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Para que experimenteis qual seja a... Deixa esse versículo aqui. Aí Paulo aqui fala no verso 17 do capítulo 5, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aí Paulo diz aqui que quando nós sofremos uma transformação na mente, nós passamos a não é pensar. Aleluia. Paulo fala, nós passamos a experimentar. Por que eu não provo? Por que tem alguns irmãos que estão aí, estão meio doidão na presença de Deus? Por que eu não estou provando esse negócio? Mudança de mente. Ó. Você fica com a cabeça oca. Não sabe mais. Tem que sofrer uma mudança de mente. O perigo de não ter uma mente transformada é a insensatez. E quando essa insensatez ela entra na nossa vida, tudo que a gente faz não tem sentido. Porque só tem sentido quando a gente passa a experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Está trabalhando, mas cumpre a vontade de Deus no trabalho. Está estudando, mas cumpre a vontade de Deus na faculdade. Está dentro da casa com a família, mas cumpre a vontade de Deus dentro do lar. Por quê? Porque você sofreu mudança de mente. O ambiente ele é influenciado pela pessoa que tem uma mente transformada. Por que esse bairro está nesse estado? Porque a mentalidade do povo é corrupção, é imoralidade, é isso que está. Mas quando o poder de Deus descer, transformar o intelecto, você vai ver esse povo se juntando para dizer, volta Jesus. Volta que eu quero provar o Senhor, eu quero provar da tua beleza, eu quero sentir o teu cheiro, eu quero participar. Mudança de mente, metanoia. Ou você muda a tua mentalidade, ou esse mundo vai mudar a tua mentalidade. Ou você ganha uma mentalidade de Deus, ou esse mundo vai te dar uma mentalidade que é perfeita para você. Vai te levar para o lugar que a tua carne gosta. Vai te levar para as amizades que a tua carne gosta. Vai te levar a frequentar lugares, conversas que a tua carne gosta. Agora, se você sofrer alteração no teu intelecto, vai te levar a pessoas que cumprem e experimentam a boa e perfeita vontade e agradável vontade de Deus. Você vai passar a andar com pessoas que experimentam, não só falam. É aqui, irmãos. A gente tem um problema no século, pastor Ivani, que as pessoas estão indo muito por quem fala da vontade de Deus e não experimenta nada. E quando chega no final da estrada, cai no abismo, porque essa pessoa que fala nem experimentou. Agora, quando a gente sofre uma mudança de intelecto, irmão, a gente leva o povo a experimentar o que a gente está experimentando. A gente leva o estado, a nação, o bairro a provar da vontade de Deus. Agora, tem que experimentar. Vai para esse jovem ali com folhetim, irmão. Folhetim não está convertendo mais ninguém. Tem gente que tem ranço, pega e amassa. Nossa, ele não gosta de Deus, não. Não é não, irmãos.
É tanto papel, tanto folheto, irmãos. O que muda é o poder de Deus no intelecto do homem. Você tem que dar uma olhada para esse irmão e falar: Jesus quer a tua alma, e sair virtude de você. É isso, irmãos. Vai mudar o intelecto, essa pessoa vai querer mudança, ela vai querer sair. Vai ligar para você e tudo. Cara, aquilo que tu falou comigo, eu falei um negócio simples, cara. Não, mas era o que eu precisava, mas era simples. Sabe o que é isso? Cumprir, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As pessoas vão por aquilo que a gente vive e experimenta, irmãos. Enquanto eu não provo, eu não vou chamar ninguém para me seguir, irmão. Para quê, pastor Ivani? Vou chamar um povo para me seguir, eu não estou provando nada. Só estou dizendo que Deus é bom. É a falha do evangelho. A gente prega um Deus que ele é experimentável, um Deus que é bom, mas diz para o teu irmão: mas a gente não experimenta. Ei, você quer dizer que Deus é bom? Quando foi que você experimentou Deus? Tá assim, ó, de conferência, só para dizer: Deus é bom. Vai lá que o apóstolo fulano, ciclano. Mas cadê o experimento? Quem desejou Deus? Quem sentiu? Quem tocou na ponta dos vestidos? Quem foi? Quem experimentou? Quem bebeu? Foram lá até Jesus, amando de João. Aí Jesus Cristo olhou para os irmãos que estavam lá de João Batista e falou assim: ó, meu filho, só fala o que você experimentou. Só diz para ele que isso está acontecendo, que isso está... Sabe o que é isso? Experimentar. Ô, irmão, o que a gente vai dar para esse povo? A gente tem que experimentar o Deus que a gente prega, irmãos. A gente tem que provar para o povo, abrir os olhos e falar assim: meu Deus do céu, pastor Ivani, eu vi o senhor tremendo ali em êxtase, gritando. Meu Deus, eu vi o Adriano jogado lá no canto, nunca vi o Adriano assim. Olhei para o Geraldo estava caído na portaria, mas ué, cadê o porteiro? Sabe o que é isso? Experimentar Deus. O que falta da gente é parar um pouco de falar sobre Deus, experimentar quem Deus é. E beber quem Deus é. Provar quem Deus é. E falar: vamos lá que eu vou te mostrar o que Ele é. Porque se eu bebi, você pode beber também. Quem lembra da mulher? A mulher samaritana estava lá, mas depois que Jesus encontrou ela foi nos homens, o que ela disse? Vamos lá. Vamos lá, ela já tinha bebido a água, ela ficou doida. Vamos lá que aquele cara é profeta. Ele é o enviado, ele é aquele que falavam dele. Sabe o que é isso? Experimentar Deus. Irmão, não vai ser qualquer rodinha de alguma coisa aí que vai... Se a gente não provar Deus e Deus descer na terra, esse povo não vai vir. Infelizmente, Tomé só acredita tocando. Existe mesmo? Existe. Existe poder de Deus. É o Tomé. Tomé não acredita quando alguém fala assim: vamos ali beber. Beber do Espírito, tá, irmão? Não sei, né? Mas o estado de quem bebe de Deus é embriaguez também, tá, irmãos? Não vos embriagueis com vinho em que há, mas enchei-vos. Ele poderia falar, embriagai-vos, mas ele falou enchei-vos, só para mudar o substantivo ali, a palavra. Ali vai, se encha do poder de Deus. Então a gente precisa, irmãos, experimentar Deus. É literalmente fazer com que Deus se levante, olhe para a terra e venha sarar. Eu pensava que não era isso, mas é isso. Só vão levar crédito na minha vida quando eu experimentar o Deus que eu prego. Olha para o teu irmão e fala isso para ele. Só vão levar fé na sua vida quando você provar do Deus que você tanto fala. Aí vão acreditar. Aí
Vão falar, nossa, irmão, não. Era impossível esse cara largar essa bebida. O que esse cara bebeu que foi mais forte que a 51? Não tinha solução esse casamento. O que aconteceu para estar de pé? Ninguém podia mudar aquela casa. O que aconteceu? Só tinha fofoqueiro, só tinha guerra, só tinha briga, até morte teve lá. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Disse o Senhor: e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas. Deus quer que a gente promova a mudança. O Espírito está aguardando qual vai ser o músico que vai tocar a canção do céu. O Espírito está aguardando qual vai ser o pregador que vai dar lugar ao Espírito. O Espírito está procurando, está aguardando. Cadê os esfomeados? Cadê esses jovens? Cadê essas crianças? Cadê os adolescentes? Cadê para eu encher? Para eu encher, Deus quer encher a igreja. Deus quer encher a igreja, irmão. Ei, Deus quer encher a igreja. Deus quer encher a igreja. Deus quer que a gente faça barulho no Espírito. Deus quer que a gente mude a cidade. Deus está nos aguardando. Quem vai ser o primeiro doido a beber? Tem que ter o primeiro doido. Vai você, não, vai você. Se tu não for, eu vou. Meu Deus. Não quer não, eu vou, irmão. Olha pro teu irmão, se tu não for, não me impeça de ir. Já veio o primeiro doido aqui já. Se tu não for, não me atrapalha, mas me deixa aí, porque eu quero provar o que o céu vai derramar. Tu não vai, eu vou. Se tu não quer, não me impeça. Eu só quero chegar lá. Isso. Bebe da água do ribeiro de Deus. Ele está à procura. Eu quero ousadia, eu quero quem não tem medo de beber, porque depois que beber do Espírito vai mudar. Vai mudar a linguagem, vai mudar a família, vai mudar o casamento, vai mudar a mensagem, vai mudar o louvor.